Why men say all that fool was need, but I can't help falling in love you with you. Shall I stay for me was begin? If I can't help fall in love you with you, like a harvest flew shoaling to the sea. Darling, so close, soften on my lips. Take my hand, take my whole like and see. If I can help fall in love you with you. Thank you. Thank you. Bom dia! Hoje são 22 de dezembro de 2023, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vamos aqui a mais 10 explanações, 10 comentários aí de várias pessoas que diariamente frequentam minha página no YouTube. Pessoas aqui de vários lugares do Brasil, contando aqui fatos que ocorreram em sua vida e relacionados à crença religiosa. Então temos aqui 10 explanações. Vamos analisar uma a uma. E aqui é assim. Você aí escreva para cá, narrando aí algum fato que aconteceu em sua vida, principalmente na vida religiosa aí sua, de sua família, na de seus amigos. Escreva para cá, colabore aqui com o canal, escreva para cá, contando sua história aí. É muito importante, gente, porque aí as pessoas vão se interagindo. Então escreva e coloque seu comentário, sua explanação no vídeo mais recente, por exemplo, no vídeo de ontem e mais tarde no vídeo de hoje. Então coloque aí. Vou aqui mostrar as explanações de Kleber, José Francisco da Silva, Edson Martins, Henrique Agostinho Silvério, vamos lá, Ademar Maquera, Plauto Leal, Elson Favacho, Lilás, vamos aqui, são 10 explanações, Vicente Araújo, e aqui Plauto Leal de novo, aqui 2 explanações do Plauto Leal. Então aí, gente, 10 explanações. Então vamos aqui, vamos analisar a primeira. É do Kleber. O Kleber escreve assim, vamos lá. Professor, tenho um conhecido que é o famoso mão de vaca. Rapaz, pense num sujeito mão fechada. Para você ter uma ideia, para ele gastar com uma balinha doce, a balinha, ele tem que achar moeda na rua. E olhe que ele ganha bem e nessas épocas de fim de ano ganha muitas regalias lá na empresa onde ele trabalha. Ele tem 2 carros na garagem e não sai com nenhum. Anda igual um mendigo, mulambento, solteiro sem filhos. Amanhã ou depois morre. Aí o dinheiro vai para o governo. E tudo o que ele fez foi trabalhar para juntar o dinheiro para passar para o governo. Não quis aproveitar a vida, viajar, se divertir. Colocou na cabeça que a vida é trabalhar e juntar dinheiro. Bicho burro mesmo, diz aí o Kleber.
O Kleber tem um amigo aí, mão de vaca, gente. Mão de vaca é uma expressão que a gente usa, uma figura de linguagem, não é? Não é que a mão dele se parece com uma pata de uma vaca. Não. Mão de vaca é o cara que é miserável, que vive, tem amor ao dinheiro e não gosta de gastar. Ele aqui conhece um aqui, que é mão de vaca, um rapaz aí que ele conhece. O cara tem 2 carros na garagem, não sai com nenhum carro, para não gastar dinheiro. Ele vai a pé para o trabalho, ou então de ônibus, para não gastar dinheiro com o carro. Não gastar ali o óleo do motor, não gastar os pneus do carro, né? Porque a cada ano você troca, a cada 5 anos você troca os pneus do carro e ele jamais faz isso. Para não gastar os pneus do carro, ele deixa os 2 carros na garagem. O cara não viaja, é só trabalhando, colocando dinheiro aí na poupança, muito dinheiro que ele tem na poupança, porque ele não gasta, tudo que ele ganha vai para a poupança e não gasta, não viaja, o homem não se diverte. É triste a pessoa assim, gente. Eu conheço várias pessoas assim. E aqui o Kleber diz que ele aqui é solteiro, ó, não tem filhos. Se ele for solteiro, ele aqui e não tiver filhos, também se ele não tiver irmãos nem mãe, pai, quando ele morrer sendo solteiro, sem deixar ninguém da família, tudo que ele tem vai para o governo. Até os 2 carros aí, ó, parados na garagem, que o abestado não usa, tudo isso aí vai ser transformado em dinheiro para o governo, porque ele não tem alguém aí para deixar tudo. Então ele está trabalhando a vida toda, guardando dinheiro para o governo. Gente, é como dizia, o ser humano, o homem, é um animal parcialmente irracional. Parcialmente, não totalmente irracional. Então aqui está um mão de vaca, Kleber, explicando aqui quem é esse mão de vaca, um amigo dele. Kleber, eu tenho vários amigos e conheço várias pessoas aqui em Brasília, em Fortaleza e até em Sobral, também assim, mão de vaca. Conheci e conheço vários que adoram guardar dinheiro, não viajam, só para guardar dinheiro. Possuem carros, mas não andam também com os carros, para não gastar dinheiro aí com gasolina e aí com a suspensão do carro, pneus, óleo do motor tem que trocar a cada 10 mil quilômetros, eles não trocam. Esses que eu conheço também, miseráveis, com carros aí na garagem, não andam para não trocar o óleo aí a cada 10 mil quilômetros. Então, Kleber, muito obrigado aí por trazer para cá, para nós, mais um fato aí que ocorre em sua cidade aí com essa pessoa que você conhece, mão de vaca, cabra miserável. Muito obrigado, Kleber. Valeu, cara. Vejamos agora o comentário aí de José Francisco da Silva. Ele escreve assim: Caro Eustáquio, a religião cria falsa expectativa. O sujeito acredita em vida após a morte, sem nenhuma evidência. O crente, dentro do seu delírio, quer que outros acreditem nas mentiras religiosas. Eles não aceitam a posição do ateu, que naturalmente enxerga a realidade e não consegue ver ilusões. Então veja aí, o José Francisco da Silva diz aqui que a religião cria falsa expectativa. Verdade. Ele diz que o sujeito acredita em vida após a morte sem nenhuma evidência. É assim, a crença, que é uma coisa irracional, a crença, ela não depende, não é, José Francisco da Silva? A crença não depende de provas, não depende de vestígios, não depende de indícios. Basta crer. Então a crença é uma coisa irracional. Você coloca uma coisa na cabeça sem provas, sem evidências e sem vestígios. Então é isso, a crença é uma coisa falsa. A pessoa crê simplesmente. E ela crê e ela dispensa provas, dispensa
dispensa vestígios, dispensa indícios. Então a crença é uma coisa gratuita. A pessoa crê sem ter base alguma para essa crença. É por isso aí que a religião cria falsa expectativa. O sujeito acredita em vida após a morte. Por que o homem? Aí as pessoas acreditam em vida depois da morte. Por quê? Porque o homem deseja ser eterno. Ele quer que a vida dele se prolongue. Ele tem aqui uma vida boa na terra, vai à praia, ele se diverte, joga futebol, às vezes é muito rico. E ele quer que essa vida continue depois da morte. O sonho, que é uma utopia. A morte é o fim. Morreu, acabou-se. Pode ligar para a funerária Bom Pastor, mãos que ajudam na hora da dor. É uma funerária que existe aqui em Brasília. A funerária Bom Pastor. Aí diz assim: funerária Bom Pastor, mãos que ajudam na hora da dor. Então é isso aí, gente. O Francisco da Silva aqui tem razão. Ele diz aqui que o crente, ele vive num mundo de delírios. Ele crê simplesmente, mas ele crê, é crença, é coisa gratuita, é coisa irracional. A crença, ela é irracional, porque ela dispensa provas, vestígios e indícios. Entendeu? É isso aí, ele tem toda a razão. E ele diz que o ateu, aqui o ateu é o contrário. O ateu, ele trabalha com a razão, com o raciocínio, com a inteligência. O ateu, muito diferente do homem crente. O ateu, ele vê a realidade, ele trabalha com a realidade. E a realidade nos mostra que deuses não existem, que anjos não existem, que orações não surtem efeito algum e que não existe proteção divina. Aqui na Terra não existe proteção divina. Deus algum existe? Deus algum protege alguém? Deus algum protege, por exemplo, mulheres no Brasil, criancinhas aí que são barbaramente estupradas e assassinadas, crianças. E mulheres aí, feminicídio aqui no Brasil. Uma vergonha, não é? Uma vergonha. A impunidade aí dos assassinos aí no feminicídio. Então é isso aí, gente. E por que o homem acredita, hein? Por que o homem tem crenças aí religiosas? É porque o cérebro humano, quem estuda o cérebro humano sabe disso. O cérebro humano, ele é preguiçoso, você sabia? Nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele prefere crer, acreditar, do que raciocinar. Ou ele prefere crer, acreditar, a raciocinar. Entendeu? Então o cérebro humano, ele é preguiçoso. Ele não gosta de esquentar aí os neurônios. Não gosta. Então é mais fácil você crer, inventar, eu creio, pronto. Que não depende de prova, não depende de vestígio, não depende de indício. Eu creio. É mais fácil do que você dizer, eu vou analisar aquilo, se aquilo existe mesmo ou não. Então é diferente, entendeu? É por isso que as pessoas caem nas igrejas facilmente, porque aí é crença. A pessoa crê sem raciocinar. O cérebro gosta disso. Então, o cérebro do ateu, ele é ativo, ele trabalha muito, o cérebro do ateu. É o raciocínio que entra, a lógica, a razão, entendeu? É por isso que o homem gosta de religião, porque o cérebro humano adora ilusões, adora fantasias. Qualquer estudioso do cérebro sabe disso. Muito bem. Obrigado aí ao José Francisco da Silva. Vejamos agora a grande explanação de Edson Martins. O Edson Martins mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. É um cristão que nunca passou por igreja alguma, igualmente a mim. É um ateu que nunca passou por igreja alguma, por religião alguma, igualmente a mim, o Edson Martins. Então ele escreve assim: Eustáquio,
Eu admiro muito Jesus. Ele é um cara muito foda. Ele não te ajuda em nada, ele não olha na tua cara, ele nunca aparece para te ajudar em nada, ele não te cumprimenta um dia sequer, ele não te dá nada, ele te manda para o inferno se você não crer nele. Um cara com uma atitude nessa consistência tem que ser muito foda mesmo. Por isso, eu acho Jesus muito foda. Eis aí a explanação de Edson Martins. Ele diz aqui o seguinte, veja bem, Jesus é uma ideia apenas. E aí para o cristianismo, Jesus é apenas uma ideia, não existe Jesus. Não existe Jesus em canto algum da terra, não existe Jesus morando no céu com Deus, com os anjinhos, com Abraão, com Jacó, nada disso existe. Isso é produto da imaginação humana e aí de uma religião, o cristianismo, não é? O budismo, na religião budista, não existe Jesus. Na religião politeísta, várias religiões, não existe Jesus. Então Jesus existe para os cristãos. Cada religião com seus protocolos, cada religião com suas fantasias. Então o Edson Martins aqui, ele diz assim, em relação a Jesus, né? A essa pessoa fictícia que tem importância para o cristianismo. Então ele diz assim, ó, que Jesus, veja, ele diz, ó, Jesus não aparece para ajudar, não olha na cara das pessoas, não cumprimenta nem um dia sequer alguém, nada dá às pessoas, veja aí, ó, e ainda manda as pessoas para o inferno se não crer nele. E ele diz aí que esse Jesus, ele é muito foda, ele diz aí, por quê? Porque mesmo assim, ainda 2 bilhões de pessoas o adoram no planeta Terra. É por isso que ele diz aí que Jesus é fera, é foda, é fera. Por quê? Porque, veja, não aparece para ajudar alguém, não aparece. Não olha na cara das pessoas, não cumprimenta nem um dia sequer os fiéis, não cumprimenta. Que Jesus não dá nada às pessoas e que ainda manda as pessoas para o inferno se não crer nele. E ainda assim, mesmo assim, ele tem aí 2 bilhões de pessoas que o adoram, os cristãos. Então ele diz que Jesus realmente é muito fera. É muito fera. Veja um exemplo. Se você tem um vizinho seu aí, um vizinho na sua rua, um vizinho que não ajuda você em nada, um vizinho que nem olha para a sua cara, não dá nem um bom dia aí na sua rua, um vizinho seu, não dá nem bom dia para você, não ajuda você em nada, e ainda mais esse vizinho manda você para o inferno todo dia. O que você vai achar desse vizinho, hein? Você vai se isolar desse vizinho, não é? O vizinho não cumprimenta você, o vizinho não aparece para dar um bom dia a você, o vizinho não ajuda você, e ainda mais o vizinho manda você para o inferno, se você não concordar com ele. Se você tem um vizinho assim, você quer que esse vizinho, como dizia Roberto Carlos, que esse vizinho vá para o inferno, não é? Quem quer um vizinho desse, que não ajuda você, que não cumprimenta você, que manda você para o inferno? Você não vai gostar desse vizinho, não é isso? É o normal. Mas aqui com Jesus é diferente. Jesus não aparece para ninguém, não diz nem um bom dia para um fiel. Não ajuda, o fiel está aí morrendo nos hospitais, morrendo por afogamentos aí, fiéis cristãos morrendo aí em incêndios, em terremotos, fiéis cristãos morrendo, e Jesus não ajuda em nada, não é verdade? E ainda manda para o inferno quem não crer nele. Então, ele diz aqui, o Edson Martins, com razão, que Jesus é fera, porque com isso aqui, ele ainda tem 2 bilhões aí de pessoas que o adoram, mesmo com essas marcas aqui ruins, não é?
É isso que o Edson Martins diz. E ele escreveu muito bem. Escreveu o certo, não é? Escreveu o certo. Eu tenho um vizinho aqui, em Brasília, aqui no prédio onde eu moro, um vizinho horrível, o cara. Ninguém aguenta o cara, ninguém. Quando eu vejo esse vizinho aqui pelos corredores, eu vou para outro lugar, por outro lugar, entendeu? Para não falar com ele. O cara é horrível. O cara é antipático. O cara é nojento. Ele é cristão católico. Antipático, o cara. Não ajuda ninguém, entendeu? E ainda manda as pessoas aí para o inferno, se não acreditarem no Jesus dele, entendeu? Então um cara desse, ninguém quer conversar com um cara desse. Aqui no prédio ninguém gosta dele, ninguém. Aqui no prédio. Porque o cara é nojento. Ele fala comigo, mas eu evito. Comigo ele não vem com frescura não, que ele sabe que o negócio aqui é diferente. Mas ele gosta de conversar comigo, mas eu não gosto de conversar com ele, não gosto. Então eu desvio aqui o caminho. Mas ninguém gosta do cara, ninguém. Viu aí? Já Jesus, ó, a mesma coisa. Não ajuda ninguém. Jesus não socorre crianças morrendo aí estupradas, cristãos morrendo por afogamento, cânceres, pessoas morrendo por cânceres nos hospitais. E Jesus não aparece para salvar ninguém. E ainda ele manda para o inferno qualquer pessoa que não acreditar nele. E mesmo assim, ele tem um mérito aí, ó. É por isso que o Edson Martins diz que Jesus é foda. Jesus é o cara. Então vamos lá, gente, a mais uma explanação. Henrique Agostinho Silvério, ele escreve assim, entre aspas. Bom dia, professor. Estas ingenuidades bíblicas que causam tantas incoerências e inconsistências ocorreram pelo mesmo motivo que conhecemos hoje. Religiosos mandam os outros, mas eles mesmos não leem a tal Bíblia. Preferem se apegar às palavras de pastores que deturpam ainda mais o sentido exato do texto e do contexto. O alfabeto hebraico só foi criado entre 1260 a 1200 antes de Cristo, antes aí ou da Era Comum. Logo, vários textos extraídos foram da Torá, vieram de outros povos, como os sumérios, os egípcios, os babilônios e até mesmo os etíopes, que naquele tempo eram culturalmente mais evoluídos que os hebreus. Então, estas histórias bíblicas do Antigo Testamento eram passadas de pessoas a pessoas por tradição oral. Assim, cada um poderia contar sua versão dos, entre aspas, fatos, da forma que melhor lhe aprovesse, com o objetivo de manipular e dominar uma população ainda mais ignorante que os líderes religiosos. E com os evangelhos do Novo Testamento não foi diferente, porque os textos foram escritos em grego, passando para o aramaico e então o hebraico, aos quais eu acho muitos escribas tinham pouco conhecimento de um idioma estrangeiro. Além do que, o cristianismo foi liberado e popularizado, também passou por mãos romanas, adulterando ainda mais o sentido dos contos. Fez assim a vontade de Constantino e de seu neto cristianizado Teodósio. Religiosos, leiam e analisem a Bíblia pelo ponto racional e coerente, e não porque o pastor falou. Leiam e tirem suas próprias conclusões. Eis aí o recadinho de Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo, doutor aí em Direito, ou doutor em desenho, profissional do desenho aí, o grande Henrique Agostinho Silvério. Então ele diz aqui, o que ele diz é a pura verdade, não é, gente?
que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é uma mistura, uma amálgama, uma mistura ali de lendas, de fatos, entre aspas, contados ali de forma oralmente, de boca em boca. As pessoas daquela época, a quase totalidade analfabetas, passando para as outras por meio da linguagem, muitas lendas ali, criando muitas lendas na Bíblia. E a gente vê isso de forma fácil, de Gênesis ao Apocalipse. Traduções ali, mudança de palavras que geram outras mudanças. Enfim, a Bíblia é isso aí. O Novo Testamento, só para você entender, o Novo Testamento, disse aqui o Henrique Agostinho Silvério, o Novo Testamento, todo ele, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Em grego. Quem andava com o Jesus dos relatos lendários eram pessoas analfabetas que andavam com Jesus, os discípulos. Ali, a quase totalidade daquele povo, no século I, a quase totalidade lá em Israel, naquelas regiões, Belém, Nazaré, a quase totalidade das pessoas naquela época, a quase totalidade era formada por analfabetos. Então, as religiões faziam sucesso ali. Os, entre aspas, curandeiros faziam sucesso ali perante um povo muito ignorante. Então, é isso aí. O Novo Testamento não foi escrito, veja bem, por quem acompanhava Jesus. Entendeu? O Novo Testamento, grave aí, foi escrito em grego por pessoas que não conheciam Jesus, que inventaram aquilo ali. O Novo Testamento, todo escrito em grego. A língua falada por Jesus e por seus seguidores era aramaica, a língua, e não a grega. E quem escreveu os textos que estão no Novo Testamento dominavam a língua grega. Entendeu? Só para você ter uma ideia, você tem 4 evangelhos, não é, no Novo Testamento? Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Pastores evangélicos enganam os fiéis dizendo que quem escreveu Mateus foi uma pessoa chamada Mateus. Não foi. Não foi. Quem escreveu o evangelho de Lucas foi uma pessoa chamada Lucas. Não foi. Não foi. Quem estuda a Bíblia com seriedade sabe que os 4 evangelhos que estão lá foram escritos por pessoas anônimas que nunca conheceram Jesus, que nunca andaram com Jesus. Entendeu? Quem estuda a Bíblia com seriedade, pessoas honestas, sabem disso. Então aqui o Henrique Agostinho está dando aqui uma informação correta de que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ali é um emaranhado de lendas. Lendas passadas entre as pessoas pela via oral, pela boca em boca. As pessoas inventando e outras mudando. É isso aí, gente. Belíssimo aqui o texto do Henrique Agostinho Silvério. E ele diz aqui, ele diz que religiosos mandam os outros, mas eles mesmos não leem a tal Bíblia. Isso aqui é uma verdade também. Isso aqui é uma verdade também. Você passa por aí pelas estradas, você vê aquela placa assim, leia a Bíblia. Quem colocou aquilo ali foi um cristão. Mas o cristão que colocou aquela plaquinha pedindo que as pessoas leiam a Bíblia, leia a Bíblia. O cristão que colocou aquela plaquinha, ele mesmo não lê a Bíblia. Isso é comum. Cristão, na verdade, a quase totalidade não tem interesse algum pela Bíblia. A Bíblia é um livro totalmente insignificante para o cristão, porque ele não lê a própria Bíblia. Nasci numa família cristã e eu digo isso com propriedade.
Na minha casa, todos são cristãos católicos, todos. O único ateu da família sou eu, o único ateu. Então, nasci numa família grande. Minha mãe teve 19 filhos, 19. Nasci numa família grande. E meus irmãos, todos católicos. Lá em casa, em Sobral, havia lá uma Bíblia aberta, que já é uma ignorância. Bíblia não é para ficar aberta, é para ser lida. Mas os cristãos, eles abrem a Bíblia dentro de casa, para nada, não protege nada. A Bíblia aberta, você vê as igrejas caindo. A Bíblia aberta, as casas caindo. Então, Bíblia aberta, simplesmente aberta, não resolve nada. A Bíblia é um livro que foi feito para ser lido, como qualquer livro. Só que os cristãos não leem a Bíblia. Viu aí? Eu conheço uma cristã, que lê a revista Caras, aquela revista que é uma porcaria, Caras. Uma cristã católica, frequenta a igreja católica, lá em Fortaleza. Ela lê a revista Caras, que é uma porcaria. Não tem nada na revista Caras, só imagens de mansões, de pessoas ricas. Revista Caras. Então ela lê a revista Caras, mas ela nunca leu a Bíblia. Por que isso? Porque ela não tem interesse em ler a Bíblia. Mesmo cristã, e ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus, e não quer nem saber dessa palavra de Deus. Viu aí? Entrevistei aqui meu irmão Nonato. Nonato era meu irmão faleceu, Nonatão, gente boa. O Nonato dizia que era cristão católico apostólico romano. Aí eu perguntava a ele: Nonato, você já leu a Bíblia? Ele disse: nunca. Nonato, você já foi aí? Nunca. Viu aí? O Nonato é o típico cristão católico, que não vai à igreja e nem lê a Bíblia. Então aqui o Edson Martins está correto também quando diz isso aqui, ó. Então é isso, gente. Obrigado aí ao grande Henrique Agostinho Silvério. Eu confundo sempre aqui os dois. Então vamos lá. Vamos agora a mais uma explanação aí, a do Ademar Maquera. O Ademar escreve assim: professor, eu estive em um bairro aqui em Rolândia. O bairro é novo e tem 1000 casas na zona oeste de Rolândia. Professor, fiquei estático. Tem mais igrejas do que comércio. Tem um supermercado que divide com uma igreja evangélica. Se eu não errei na conta, tem quase 20 igrejas evangélicas. E não tem, entre padarias, bar e supermercados, não tem 10 estabelecimentos. Parece uma piada, professor. O bairro é de operários e de pessoas que trabalham no centro. Dá uns 4 quilômetros do centro. Será que Deus está preocupado com os pobres? Ele pergunta. Eis aí o recado do Ademar Maquera. Ele diz aqui que lá ele esteve em um bairro, lá na cidade onde ele mora, em Rolândia. Aí o bairro lá novo, um bairro novo, com 1000 casas, na zona oeste de Rolândia. E ele diz que olhou lá e viu mais igrejas do que propriamente comércio, lojas comerciais. Ele viu lá um supermercado que divide com uma igreja evangélica. Os dois juntos aí, igreja evangélica e um supermercado. Veja aí. Então ele diz aí que entre padarias, bar e supermercados, ele diz ali que não, talvez ali apenas 10. Só que igrejas evangélicas, 20 igrejas evangélicas. E aí ele ficou estático, né? Ficou abismado, né? Com isso aí. E ele diz que o bairro é de pessoas pobres, operários aí, pessoas pobres. Então ele pergunta, né? Será que Deus está preocupado com os pobres? Ele diz aí, porque muitas igrejas ali em um lugar pobre. Mas o comum é isso aí. Quanto mais pobre o lugar, mais igrejas evangélicas.
mais igrejas evangélicas. Faça uma pesquisa aí em sua cidade. Vá a um bairro muito rico. Muito rico. Vá aí. Você vai ver apenas uma igreja, talvez, ou duas. Agora vá a um bairro pobre. Você vai ver inúmeras igrejas. Por que isso? Porque as pessoas pobres são as pessoas mais carentes de conhecimento. Não têm acesso ao conhecimento como as pessoas ricas. Então, as pessoas pobres, geralmente, regra geral, são mais facilmente enganadas. Elas caem com mais facilidade, elas caem nas garras dos espertalhões. A pessoa pobre também, ela sofre muito mais do que a pessoa rica, não é? A pessoa que mora em um bairro muito pobre, ali ela não tem quase saúde, ela mora perto de esgotos a céu aberto, ela mora onde não há água potável. Então a pessoa pobre, num lugar muito pobre, sofre muito. Então, por sofrer muito, ela cai nas garras das igrejas evangélicas. A igreja aqui fica dizendo que essa pessoa é pobre porque o homem é pecador. Só que os pastores têm uma vida maravilhosa, moram muitos aí em mansões, são pecadores também, só que eles moram aí, têm uma vida maravilhosa. Já o fiel miserável, eles dizem que o fiel está sofrendo, passando por aquelas dificuldades porque é um pecador, como se os pastores não fossem pecadores também e têm uma vida diferente. Então é isso. A pessoa pobre, ela é mais vulnerável aos espertalhões, são facilmente enganadas. É por isso que as igrejas aí aparecem com mais frequência em lugares pobres, entendeu? Porque os pobres têm menos conhecimento do que os ricos. E os pobres sofrem muito. Então, caem facilmente aí nas garras dos exploradores religiosos. Então, aqui são 1.000 casas nesse bairro pobre, 1.000. 20 igrejas evangélicas, olha aí, e 10 estabelecimentos, envolvendo aí padarias, bares e supermercados. É um bairro pobre, constituído por operários, pessoas desamparadas, pessoas pessoas sem assistência aí social, não é? É complicado, é complicado. Quando chove, o bairro é todo alagado aí, água invadindo as casas ainda dos pobres. Então, essas pessoas são muito carentes e são fáceis de ser enganadas, muito fáceis. Então é isso. E aí está, igreja. Por que lá a igreja? Porque ainda vai faturar dinheiro ainda, o dízimo e as ofertas desses operários. Já são pessoas pobres. E aí vem as igrejas evangélicas e aí vai cobrar ainda de cada fiel, que ganha às vezes um salário mínimo, coitado, R$ 1.320, a igreja evangélica ainda vai cobrar do cara o dízimo, 10% de 1.320, dá R$ 132, que é muito para quem ganha apenas um salário mínimo. E a igreja ainda vai pegar ainda mais dinheiro desses pobres aí, gente. É triste isso aí, muito triste. É muito triste. Então, obrigado aí ao Ademar Maquera por sua explanação. Vejamos agora mais outra explanação. Aqui, novamente, Plauto Leal. O Plauto Leal mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte. Foi cristão católico fervoroso. Perdeu a crença dele religiosa. Então, o Plauto Leal escreve assim: é verdade. Eita Deus porreta, viu? Não ergue um dedo na hora que o cristão mais precisa, mas exige adoração, sob pena de mandar as pessoas irem torrar no inferno. Eu fico imaginando como esse Deus consegue ficar em paz consigo mesmo, vendo um filho esfaqueando uma mãe e ele, podendo fazer alguma coisa para evitar, prefere ficar assistindo de camarote. O pior
é que os cristãos vão dizer que Deus fica triste com a maldade no mundo. Ele não quer o mal, mas permite. Conforme Isaías, Deus cria o mal, mas ainda assim é chamado de bondoso. É muita idiotice, diz aí o Plauto Leal. Muito bem, gente. O Plauto Leal aqui está se referindo a um fato que eu mostrei aqui no vídeo anterior. Um rapaz aqui viu uma senhora, soube do caso lá na cidade. Uma senhora foi assassinada pelo próprio filho e depois o corpo dela foi queimado. Uma senhora idosa, 70 anos, assassinada pelo próprio filho e depois teve o corpo queimado ainda. Essa maldade aí que o filho fez com a mãe. E aí o Plauto Leal está dizendo aqui que os cristãos dizem que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, o que é uma loucura sem fim. E aqui os cristãos estão colocando Deus numa sinuca de bico, sem saída. Já que os cristãos dizem que Jesus está em todos os lugares, Deus está em todos os lugares, então os dois, Deus e Jesus, estiveram ali naquela casa, os dois vendo aquela idosa, 70 anos, sendo esfaqueada pelo filho, e Deus e Jesus nada fizeram. Diz aqui o Plauto Leal, que é muita loucura dos cristãos afirmarem que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, colocando a responsabilidade para cima de Deus. E Deus não fez nada. Se passa naquela hora ali, passa uma pessoa pela rua e vê uma mãe sendo esfaqueada pelo filho dentro de casa, a pessoa vai invadir aquela casa para salvar aquela idosa. Já Deus não. Apenas ficou assistindo aqui de camarote, diz aqui o Plauto Leal. Deus assistindo e a mulher levando facadas do filho. A mulher gritando: socorro, me ajudem, me ajudem, me ajudem. E a faca comendo, a faca entrando, e Deus olhando, só olhando. E Jesus também ali perto de Deus, ó, os dois olhando, sem fazerem nada. É o que diz aqui o Plauto Leal. É loucura dos cristãos. E ele foi cristão católico, fervoroso, dizendo que é loucura dos cristãos afirmarem que Deus e Jesus estão em todos os lugares. Loucura total. É o que ele diz aqui, ó. Então veja, além disso, ele diz aqui que o próprio Deus na Bíblia, lá o Deus dizendo, eu crio o mal, Deus dizendo também, que loucura, eu crio o mal. Se eu crio o mal, então ninguém pode reclamar de nada. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. É o que diz aí o grande Plauto Leal. E ele diz aqui sobre Jesus, ó. Ele diz assim, ó. Eita, Deus porreta em relação a Deus, ó. Não ergue um dedo, não socorre na hora que o cristão mais precisa, mas exige adoração, olha aí, sob pena de mandar as pessoas irem torrar no inferno. É a propaganda que ele se refere à propaganda de Jesus, não é? Os cristãos dizem que Jesus é amor, é solidariedade. Mas aí está a propaganda principal de Jesus, que está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A propaganda central de Jesus, a principal, é que você creia nele. Se você não crer em Jesus, quando você morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Que monstruosidade, gente, isso. Que monstruosidade. Você aí que está assistindo a esse vídeo, você sente isso aí, essa monstruosidade. Você mandar torturar eternamente uma pessoa por não crer em uma entidade. Que loucura.
No fundo, até os próprios cristãos criticam isso aí, mas não dizem nada, ficam calados. Nenhum ser humano mentalmente sadio vai desejar torturar eternamente uma pessoa por não crer em Jesus, por não crer em Buda, por não crer em Maomé, por não crer no Deus Brahma. Você entendeu? Qualquer pessoa mentalmente sadia fica indignada diante de uma propaganda dessa aqui, que é a principal do cristianismo. Está lá, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, atribuído a Jesus. Jesus dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado eternamente ao fogo do inferno. Isso é de uma monstruosidade sem fim. Sem fim. Uma pessoa mentalmente sadia jamais defenderia uma passagem dessa na Bíblia. Uma pessoa mentalmente sadia jamais defenderia uma passagem dessa na Bíblia. É terror, é falta de amor. Parabéns aí ao grande Plauto Leal. Vejamos agora mais uma manifestação. Vamos lá. Elson Favacho, ele escreve assim: e tem mais, professor Eustáquio Presley. Os pastores, junto com os seus 42 milhões de seguidores, os evangélicos, não conseguem ter o raciocínio lógico e chegar à conclusão de que a oração é um ato de esquizofrenia, loucura mesmo, pois eles continuam e não param com esse monólogo louco e imbecil, pensando que existe uma divindade a qual eles imaginam. É isso aí, professor Eustáquio Presley. Forte abraço e sucesso nas plataformas do YouTube. Muito bom. Eis aí o recado de Elson Favacho. Ele diz aí que pastores e fiéis aí ficam orando diariamente, orando, propagando que a oração resolve alguma coisa, que a oração tem efeito, quando na verdade qualquer pessoa racional sabe muito bem que a oração não serve para nada. É perda de tempo. É perda de tempo. Você vê aí pessoas que oram, aí lotando os hospitais públicos e privados. A quase totalidade ali, pessoas cristãs doentes, com várias doenças, morrendo ali, câncer em suas várias modalidades, câncer ósseo, leucemia, câncer no sangue, cristãos morrendo, crianças, filhas de cristãos morrendo também, uma tristeza, pessoas aí, 13 milhões de cristãos aí, desempregados, orando diariamente por um emprego e não encontram. Então é fácil ver que oração não tem efeito algum. Qualquer pessoa racional sabe disso. Oração não tem efeito algum. E ele diz aqui que mesmo assim, os pastores aí e os fiéis cristãos continuam aí com esse monólogo louco e imbecil. E é verdade. Quando a pessoa ora, ela não está orando para algum Deus. Deus algum existe. Quando uma pessoa ora, ela está apenas ali em um monólogo, apenas ela. Ela pensa que uma entidade qualquer ou várias entidades estão ouvindo aquilo e vão atender aos seus pedidos. Ela pensa isso, a pessoa religiosa. E aí está um engano. Entidade alguma ouve um religioso orando. Entidade alguma. Então, oração não é um diálogo,
Não é uma pessoa com uma entidade espiritual, não. Oração é um monólogo, apenas a pessoa ali orando para ela mesma, entendeu? Ela orando para si próprio, para si própria, a pessoa, ou um homem orando para si próprio. Oração não tem efeito algum. Qualquer pessoa racional sabe disso. E aqui está o Elson Favacho dizendo, né? Que mesmo diante dessa certeza de que oração não serve para nada, mesmo assim, os pastores evangélicos aí ficam ainda falando sobre oração. Existe até o disque oração em igrejas aí, para ganhar mais dinheiro dos fiéis ainda. Disque oração, que na verdade o nome seria disque enganação. Certinho, gente? Parabéns aí ao Elson Favacho. E vamos agora a mais uma explanação, a da pessoa aí que se apresenta como Lilás. Ele escreve assim, ou ela, não sei. Ele escreve assim: eu ri muito. Concordo que a Bíblia é um livro importante. Uma coisa que podemos perceber é a importância que o bode expiatório tinha na época, quando vemos que Jesus foi imolado para nos salvar, redimir nossos pecados, levar consigo nossas doenças, blá, 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 blá. Provavelmente, seres humanos também eram imolados como prática, e não foi só Jesus. Muito bem. O Lilás aí, ou a Lilás, está dizendo que ela concorda que a Bíblia é um livro importante. E é. A Bíblia é um livro importante por quê, gente? Porque traz ali, em suas páginas, para nosso conhecimento, costumes daquela época, épocas muito antigas. Então a Bíblia traz ali um quadro dos costumes ali praticados por aqueles povos, os hebreus, na época, e os vizinhos ali dos hebreus. Então a Bíblia é importante nesse sentido. Traz ali um mundo, a gente conhece o mundo ali dos hebreus, a gente conhece aí pela Bíblia. São muitas lendas, sim, lendas, mitos, sim, são muitas lendas, mas o importante é que a gente, por meio da Bíblia, tem uma visão boa de como aquele povo vivia. Um povo cheio de deuses, um povo brigando com outros povos, não é? Então você vê muitas coisas ruins ali na Bíblia, mas é o retrato da época. Então ela é importante por isso. É muito importante a Bíblia. Não é o lado religioso, não. Esse aí não. Mas, por meio da Bíblia, você tem ali uma visão boa de como aqueles povos viviam. Entendeu? Então, nisso aí, ela é importante. Claro que é. Entendeu? Agora, veja aqui, ó. Aí vem um lado religioso. Aí que é triste, ó. O sacrifício de Jesus. É muito comum os cristãos dizerem assim, ó, que Jesus morreu por você. Jesus morreu para salvar a humanidade. Essa é uma das maiores loucuras do cristianismo. É uma visão de justiça errônea daquele tempo. Aquilo que é pregado aqui, Jesus morrendo pelos pecados da humanidade, essa loucura, ela é proibida hoje pela Constituição Federal do Brasil. Pela Constituição Federal do Brasil, só pode ser punida a pessoa que é responsável por seus atos. Um pai, pela Constituição Federal do Brasil, se um pai, ele mata um cidadão, o filho dele não pode ser responsabilizado. Não se pune, aqui no Brasil, no mundo evoluído, não se pune uma pessoa inocente para evitar que o Estado prenda pessoas culpadas. Não. Então, esse sacrifício de Jesus é uma loucura sem fim.
do cristianismo. E foi buscar isso onde? Essa ideia de que Jesus morreu para salvar os pecados da humanidade. De onde os cristãos tiraram essa ideia louca? De onde? É fácil. Do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, esse negócio de dizer que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, o inocente Jesus morrendo pelos pecados dos outros, essa loucura do cristianismo tem origem lá no Velho Testamento. É o que vamos mostrar aqui, com esse comentário aí do Lilás. Então veja, é o velho bode expiatório que ele diz aqui, lá do Velho Testamento. Então os cristãos pegaram isso aí para formarem essa maluquice a de que Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Foram buscar aqui. Então vamos lá. Lá no Velho Testamento, vamos lá. Depois do vídeo, assista aí, pegue sua Bíblia e acompanhe. Vejamos aqui, gente, ó. Então veja, lá no Velho Testamento, como também no Novo, com Jesus. Vamos lá, para você entender. Diz assim, inocente morrendo pelos pecadores. Inocente morrendo pelos pecadores. Então vamos aqui ao Velho Testamento. Vou ali abrir a porta porque a Frida quer entrar. Minha cachorrinha aqui, ó. Um momento. Frida! Entra, entra. Vamos. Tô gravando. Vamos. Bora. Vamos lá. Bora. Entra. Estou gravando aí, ó. Pronto. Ela entrou ali, ó. É a Frida, minha cadela. Muito bem, então vamos lá. Veja, você entender aqui, ó. Vamos lá. No Velho Testamento, que não é velho para os judeus, veja aí, ó. Ali nós temos animais irracionais e seres humanos também, ali no mundo hebreu, sendo sacrificados ao Deus Javé. Então veja, no Velho Testamento. Nessa época nem existia o Novo Testamento, veja bem. Então eles já praticavam, os hebreus, esse sacrifício aí para os deuses, e aqui no caso o Deus Javé. Então você vê ali na Bíblia, no Velho Testamento, você vê animais irracionais sendo mortos, sacrificados, e também seres humanos, para o bel prazer do Deus da Bíblia, o Deus hebreu. Você vê muito isso aí no Velho Testamento. E vou trazer um exemplo aqui. E depois do vídeo, por favor, leia aí o que eu estou mandando aqui, ó, para que você tenha mais informações. Então vamos lá. Aquilo que havia no Velho Testamento, veja, a matança de um animal, de um bode, o bode expiatório com X, o bode pagando pelos pecados do povo daquela época. É a ignorância do mundo da Bíblia. Então eles pegavam um bode, um carneiro, matavam esse carneiro aí, jogavam os pecados do povo sobre o carneiro, sobre o bode, e matavam o bode, para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da coletividade. Essa loucura que está no Velho Testamento é a mesma loucura empregada aqui no sacrifício de Jesus. Você vai entender agora. Vamos lá. Então veja, vamos aqui. O bode expiatório. No Velho Testamento, era um bode, um animal irracional, ou um carneiro. O bode expiatório. O carneiro. Já no Novo Testamento, o carneiro, o bode expiatório, o cordeiro, Jesus. Viu aí? Então vamos lá. Em Levítico, capítulo 16, versículos 15 a 28. Leia lá na Bíblia. Levítico, Velho Testamento, hein, gente? Não é o Novo ainda. Levítico, capítulo 16, versículos 15 a 28. O título lá, o sacrifício pelo povo. Olha aí. Entenda bem. Quando isso aqui foi escrito em Levítico, esse texto, não havia ainda nenhum texto cristão, não havia Novo Testamento, não havia cristianismo. Você tem que entender isso aqui. Então vamos lá. O sacrifício pelo povo. Olha aí. Vão sacrificar um animal aqui, um bode,
esse bode levará os pecados do povo com ele e ele será morto. E o Deus Javé perdoará os pecados do povo. Viu aí? Por meio do bode expiatório ou carneiro. Entendeu? Isso. Então vamos lá. Levítico agora. Veja, no capítulo 16, versículo 21, está escrito assim. Veja aí, ó. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Entenda bem. E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Viu aí? Isso aqui em Levítico, Velho Testamento. Aqui um bode, um animal irracional, um bode ou um cordeiro, sendo morto aqui, para que o Deus hebreu perdoasse os pecados do povo aqui de Israel. Ó. Então eles matavam, olha a ignorância do povo, pegavam um bode, jogava sobre o bode as iniquidades do povo, jogava sobre o bode os pecados do povo, olha aí, e depois o bode era morto, o bode. Ele morrendo, os pecados do povo seriam perdoados pelo Deus hebreu. Viu aí? Então, isso aqui é o que existia na época de muita ignorância na Bíblia. Entendeu? E aí, esse bode aqui, que era morto no Velho Testamento, levando os pecados do povo, com a morte dele, Deus perdoava os pecados da coletividade. Então, esse bode aqui é que inspirou depois os cristãos a fazerem a mesma coisa, só que pior ainda, em relação a Jesus. Um sacrifício envolvendo um ser humano, que é pior ainda. Entendeu agora? Então veja, quando um cristão disser a você que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, essa loucura aí foi aqui, teve sua origem aqui no bode expiatório que está no Velho Testamento. Eles matavam um animal aí irracional aqui, e até seres humanos também. Eles matavam os hebreus no Velho Testamento para que o Deus hebreu perdoasse os pecados daquela coletividade. A mesma coisa eles inventaram em relação a Jesus. E aqui está, Jesus, no Novo Testamento, é o mesmo bode expiatório que está lá em Levítico. Entendeu agora? Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe disso. Só que são pessoas honestas que dizem a verdade. Então veja, vamos aqui agora a Jesus, ele atuando como o bode expiatório. Jesus recebendo as transgressões do povo, as iniquidades do povo, os pecados do povo, e Jesus morrendo. Com a morte de Jesus, o Deus, o Pai dele, perdoava os pecados aí da humanidade. Viu aí? A mesma coisa que acontecia no Velho Testamento com o bode expiatório. Viu aí, gente? Só para você entender onde é que os cristãos foram buscar esse negócio de Jesus morrendo pelos pecados do povo. Onde? No Velho Testamento, no costume hebraico, em que eles matavam animais e seres humanos para que o Deus hebreu perdoasse os pecados daquela coletividade. Entendeu agora? É isso aí. Então vamos lá. Jesus aqui agora como bode expiatório. Veja. Jesus aqui, o bode expiatório no Novo Testamento. Ele aqui levando as iniquidades, as transgressões e os pecados da humanidade. Veja como exemplo o que está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Depois do vídeo, veja lá. Evangelho de João, que é o quarto evangelho, o último, no Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 29. Está escrito assim, vou ler. No dia seguinte, viu João, que é o João, né? Viu João a Jesus, João Batista,
que vinha para ele e disse: Eis, presta atenção, eis o Cordeiro, olha aí, ó, eis o Cordeiro de Deus, eis o bode de Deus, eis o Carneiro de Deus, olha aí, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu aí agora? João Batista viu Jesus se aproximando dele e João Batista disse para Jesus e para os que estavam ali, dizendo assim: Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, olha aí, do mundo. Viu aí? Os cristãos foram buscar isso aí, gente, lá nos costumes do Velho Testamento. Viu aí? Matava-se lá um bode, matava-se lá um cordeiro, e esse cordeiro, veja bem, levava os pecados do povo lá de Israel. E morrendo, os pecados desapareciam, e o Deus hebreu não punia a coletividade. Aí depois, quando apareceram os cristãos, 1000 anos depois, 10 séculos, os cristãos pegaram isso aí e criaram isso aí na vida de Jesus. Então, Jesus é o bode expiatório que está lá no Velho Testamento. O bode levando os pecados do povo e, morrendo, o Deus perdoava os pecados do povo. Viu aí? A mesma coisa com Jesus. Jesus aqui, olha aqui, eis o Cordeiro de Deus, eis o bode expiatório de Deus, que tira o pecado do mundo. Com a morte do bode, os pecados da humanidade desapareciam lá no Velho Testamento. A mesma coisa com Jesus. Com a morte de Jesus, os pecados da humanidade desapareceram. Viu aí, gente? A mesma ignorância do Velho Testamento. Então, quando um cristão lhe disser que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, inocente Jesus morreu pelos pecados da humanidade, você explica a esse cristão que essa loucura aí foi buscada lá no bode expiatório do Velho Testamento. É simples entender isso. Certinho, gente? É isso aí. E essa injustiça, a Constituição Federal é contra. A Constituição Federal diz que pessoas inocentes não podem ser punidas em lugar de pecadores, de criminosos. Não. A Constituição Federal diz que só podem ser punidas pessoas transgressoras que têm culpa no cartório. Aí sim. É outro mundo o mundo de hoje. Não é o mundo ignorante da Bíblia. Mas aí, entendeu? Então é isso aí. Muito obrigado ao grande Lilás, ou a grande Lilás aí. Vejamos agora mais outra explanação. Vamos lá. Vicente Araújo. Vamos aqui agora à explanação do Vicente Araújo. Ele escreve assim: Muito obrigado, professor. Receba um abraço aqui de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Professor, esse livre-arbítrio que esse suposto Deus dá para um estuprador, ele não deu para Eva quando comeu do fruto. E também não deu para Jonas quando ele não queria ir para Nínive. Esse Deus é muito esquisito mesmo. Ele também fulminou Uzá por tentar segurar a Arca da Aliança. Logo depois, os filisteus roubaram a arca e não fulminou nenhum deles. Os livros de Monteiro Lobato é muito melhor. Eis aí a explanação do grande Vicente Araújo. Vamos entender aqui o recado do Vicente Araújo. Ele está dizendo que Deus aqui, Deus, segundo a visão dos cristãos, ele diz aqui que Deus respeita o livre-arbítrio de um estuprador. Ou seja, segundo os cristãos, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando uma criança é estuprada
e é levada para um matagal e é estuprada e assassinada, Deus está ali vendo e não faz nada. Os cristãos dizem que Deus está vendo aquilo ali, uma criança ser estuprada, porém não faz nada porque Deus respeita o livre-arbítrio do estuprador, dizem os cristãos, o que é uma loucura sem fim. E aqui o Vicente Araújo está aqui criticando isso, que segundo a fala de cristãos, Deus respeita o livre-arbítrio de um estuprador, de um homicida, não interfere para salvar as pessoas, porque respeita o livre-arbítrio do assassino, certo? E ele está dizendo que esse mesmo Deus, veja bem, que não interfere, não pune, não interfere na ação de um estuprador, ele está dizendo aqui, o Vicente Araújo, que esse mesmo Deus interferiu na ação de Eva, quando Eva apenas comeu do fruto proibido. Entendeu? Então ele diz aqui, veja bem, que Deus não interfere na ação de um estuprador, mas interferiu na ação de Eva, quando ela apenas comeu do fruto proibido. Então veja, diante de uma coisa grave, um estuprador, Deus não interfere na ação do estuprador, mas interferiu na ação da Eva, que mordeu apenas uma miserável fruta. Você entendeu a maluquice aqui, trazida pelo Vicente Araújo? É isso aí. Ele dizendo que Deus não interfere na ação de um estuprador, mas interferiu na ação de Eva, que não estava estuprando ninguém, estava apenas comendo de um fruto. E Deus interferiu, puniu Eva. Viu aí? Belíssima a manifestação aqui do Vicente Araújo. E ele também dizendo aqui que Deus não interfere na ação de um estuprador, mas interferiu na ação de Jonas, quando apenas o Jonas não queria ir para Nínive. E Deus interferiu ali. Deus castigou Jonas. Entendeu a crítica do Vicente Araújo? Que Deus não castiga um estuprador. Deus está ali, vendo uma criança ser estuprada, mas não faz nada. Respeita o livre-arbítrio do estuprador. Só que Deus não respeitou o livre-arbítrio de Eva. Ele puniu Eva. E também ele puniu o Jonas. Puniu Eva porque apenas estava comendo do fruto proibido. E puniu Jonas porque Jonas não queria ir para uma cidade indicada pelo próprio Deus. Viu aí? Viu aí? E ele diz mais coisa aqui ainda. Veja o caso de Jonas aí. Eu vou contar aqui o caso de Jonas. Eu queria que você... Vou pegar aqui Jonas, para você entender aí que Jonas foi punido. Então veja, quando eu vou explicar aqui sobre Jonas. O livro de Jonas está no Velho Testamento, gente. No Velho Testamento. É um livro com poucos capítulos. Depois do vídeo, leia os 2 capítulos primeiros, o primeiro capítulo e o segundo capítulo de Jonas. Procure aí na Bíblia, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Eu vou contar aqui o Deus punindo Jonas, e você vai rir muito aí. Mas assim, leia depois os capítulos 1º e 2º de Jonas. Então vamos lá. O que foi aqui Jonas? O Vicente Araújo dizendo aqui que Deus puniu Jonas aqui por não ter ido para a cidade indicada por Deus. Mas que Deus não pune estupradores aí, ó. Deixa os estupradores agindo normalmente. Só que aqui ele puniu Jonas. Então vamos aí à lenda de Jonas. O que está aí na Bíblia, gente, não é fato, não. Ali é uma criação de um escritor hebreu. E uma lenda horrível, muito injusta, com muitas
ingenuidades. Então vamos aqui a Jonas. Na lenda criada pela mente de um escritor hebreu, Jonas estava ali num certo dia, aí Deus apareceu a Jonas ali diante de Jonas. Deus disse que Jonas devia ir a uma cidade chamada Nínive. Veja bem, Nínive. Muito bem. O Jonas disse que sim, disse para Deus que ia à cidade de Nínive. E aí, quando ele se afastou da presença de Deus, ele ficou distante de Deus, porque Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele se afastou da presença de Deus. O Jonas, em vez de ir para a cidade Nínive, indicada pelo próprio Deus hebreu, ele foi para uma cidade diferente. Ele não concordou com o Deus hebreu, que queria que ele fosse para a cidade de Nínive. Só que ele não foi para a cidade de Nínive. Ele queria se afastar da presença de Deus. E aí ele foi para uma cidade chamada Jope, e ali ele pegou um navio, ele comprou a passagem, o Jonas, na lenda, comprou a passagem, entrou no navio. E ele foi dormir lá embaixo, né? Nos aposentos. E o navio ali seguiu viagem, né? O navio para Tarsis, para a cidade de Tarsis. Entendeu? Então Jonas, ele desobedeceu a ordem do Deus hebreu. Queria que ele fosse para Nínive, só que ele foi para outra cidade. Ele não queria ir para Nínive. Ele desobedeceu ao Deus hebreu. E o Deus hebreu puniu Jonas aí. Aí o que acontece na lenda? Ele lá dormindo no navio, aí o Deus hebreu, sabendo que ele não tinha ido para Nínive, né? Estava indo para outra cidade diferente, Tarsis. Aí Deus criou uma tempestade no mar. E foi uma tempestade louca, gente. Os marinheiros com medo ali de serem mortos, né? Seriam mortos. Tempestade horrível, quase quebrando o navio. Veja a injustiça de Deus aí. Deus punindo Jonas e aí punindo pessoas inocentes. Os marinheiros, o dono do barco, ia ter um prejuízo grande. Por quê? Por causa de Jonas. Deus punindo Jonas e também punindo aí os marinheiros, que não tiveram culpa alguma. Os marinheiros não conheciam o Jonas. E aí aquela tempestade louca, os marinheiros jogando as mercadorias pesadas no mar para aliviar o barco, o navio, entendeu? Jogando as mercadorias, tendo prejuízo por causa do Deus hebreu. E aí eles invocaram os deuses, né? Os marinheiros, seus deuses, e não resolveram as tempestades lá horríveis no mar. E aí eles foram lá, desceram para conversar com Jonas, saber quem era aquele Jonas. E para que o Jonas invocasse o Deus dele, para que o mar ficasse calmo. E aí eles acordaram o Jonas e perguntaram ao Jonas, né, o que foi aquilo. Aí o Jonas disse a eles, né, eles fizeram uma sorte lá entre eles, ele disse, por que está havendo tempestade aqui? Qual é o Deus que está aqui com raiva da gente? Eles, né, os marinheiros. Aí eles fizeram uma sorte lá, fizeram para descobrir quem era o causador daquela tempestade. Veja como a lenda é ingênua. Aí eles descobriram que o causador daquela tempestade era o Jonas. Aí o Jonas revelou a eles que era o culpado mesmo, porque Deus pediu para que ele fosse para a cidade de Nínive. E ele estava fugindo da presença do Deus hebreu. Estava indo para outra cidade, chamada Tarsis. Entendeu? Então Jonas revelou isso aos marinheiros. Ele disse, olha, eu sou o culpado. Se vocês me jogarem aí no mar, a tempestade vai acabar. Aí eles jogaram Jonas no mar. E a tempestade acabou-se. Deus ali ficou tranquilo, porque Jonas foi jogado ao mar. No mar, entendeu? E aí, veja, quando o Jonas estava se afogando, o Deus hebreu mandou um peixe grande
engoliu Jonas. Aí o Jonas foi engolido por um peixe grande. Deus falou para o peixe. Está lá, Deus falou para o peixe. Pode engolir o Jonas aí. Aí o peixe ouviu Deus falando, o peixe não ria, porque isso aqui é coisa séria, gente. Não ria. Isso aqui é coisa séria, cara. Fica rindo aí. Aí Deus falou para o peixe entendeu o que Deus havia falado. Deus engoliu o Jonas. O Jonas ficou no ventre do peixe grande durante 3 dias e 3 noites. Depois, Deus falou para o peixe vomitar o Jonas. Aí o peixe entendeu o que Deus estava falando, o peixe grande, e vomitou Jonas. Então isso aí é a história de Jonas. Então você vê que o Jonas aí, ele desobedeceu ao Deus hebreu e foi punido. Ele foi punido logo. A Eva desobedeceu ao Deus hebreu e foi punida na hora. Já o Vicente Araújo diz aqui que esse mesmo Deus não pune aí na hora os estupradores, os assassinos, entendeu? Deus deixa os assassinos atuarem livremente, mas puniu Eva por apenas comer um pedaço de fruta e puniu Jonas por apenas não querer ir para a cidade indicada por Deus. Entendeu? É o que diz aqui o grande Vicente Araújo. E ele continua, vamos aqui. Ele diz assim, vamos lá. Esse Deus é muito esquisito mesmo. Ele também fulminou Uzá por tentar segurar a Arca da Aliança. Logo depois, os filisteus roubaram a arca e não fulminou nenhum. Então veja aqui as injustiças aqui atribuídas nas lendas ao próprio Deus hebreu. Ele dizendo aqui, o Vicente Araújo, entenda bem, que diante de um estuprador, o estuprador está ali estuprando uma criança, uma mulher, aí Deus não age. Deus não interfere no livre-arbítrio de um estuprador, diz aqui o Vicente Araújo. Mas veja o absurdo, ele interferiu na Eva, quando a Eva comeu do fruto, ele interferiu no caso do Jonas, na lenda de Jonas, que eu acabei de contar, e aqui é pior ainda. Deus aqui cometeu uma injustiça tremenda. É o que traz aqui o Vicente Araújo. Ele tem razão. É em relação a Uzá. Veja aqui. Depois desse vídeo, leia, por favor, leia ali o que está em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Capítulo 13, versículos 9 e 10. Veja ali. Está escrito assim, ó. Vamos lá. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Veja bem aí. Ó. O que é isso aqui, gente? Vamos lá. O rei Davi decidiu levar a arca da aliança para Jerusalém. Então entenda aí. Ele decidiu levar a arca da aliança para Jerusalém. E Deus estava dentro da arca. Não ria que isso aqui é coisa séria, gente. Eu sempre peço aqui para você não rir, porque isso aqui é coisa séria, cara. Deus estava dentro da arca da aliança, sempre Deus dentro da arca. Então o rei Davi teve a ideia de levar a arca para Jerusalém. Aí ele colocou a arca, veja bem, em cima de um carro de bois. Tipo uma carroça, hoje aí, uma carroça. Ele colocou a arca em cima da carroça, de um carro de bois. O rei Davi. E aí foi levando, né? Os bois caminhando, né? Levando a arca, certo? Muito bem, entenda aí. E o que aconteceu? No meio do caminho, os bois, animais irracionais, não é? Isso. O rei Davi, muito bem, queria levar a arca para Jerusalém.
colocou a arca em um carro de bois, entendeu? E os bois levando ali o carro, levando a arca. Aí no meio do caminho, o que aconteceu? Os bois se assustaram, né? Os bois tropeçaram em alguma coisa, os bois. E quando os bois tropeçaram, a arca que estava em cima do carro, a arca ia cair no chão. E aí o hebreu Uzá, ele jogou a mão para segurar a arca. Ele fez uma ação de bem. A arca ia cair ao chão, porque os bois tropeçaram, entendeu? Tropeçaram. Aí ele foi fazer uma coisa boa, né? Segurar a arca. Aí ele jogou a mão, segurou a arca com a mão dele. Apenas por isso, por ele ter feito essa coisa boa, segurar a arca com a mão, para evitar que a arca caísse ao chão, o Uzá, coitado, foi assassinado pelo Deus hebreu. Pobre Uzá, pobre Uzá. Você entendeu? Olha aqui, o Uzá estava fazendo uma coisa boa. Os bois tropeçaram, a arca ia cair ao chão. Ele foi, segurou a arca. Apenas por ter segurado a arca, Deus o matou, cara. Ele fazendo uma obra boa, Deus o matou, porque ele tocou na arca. Ele estendeu a mão para segurar a arca. Morreu ali, o pobre Uzá. Deus o matou na hora, por ele ter segurado a arca. Viu aí, gente? É o que diz o Vicente Araújo. Deus não interfere na ação de um estuprador. Não interfere. Não interfere na ação de um homicida. Não interfere. Mas interferiu na ação de Eva, na ação de Jonas. E aqui, pior ainda, Uzá não estava cometendo crime algum. Foi segurar a arca para evitar que a arca caísse. E por isso, Deus o matou. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Viu aí, gente? Muito bem. E ele diz aí, no finalzinho, que, veja bem, você viu aí, não é? Em 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 9 e 10. Leia depois do vídeo aqui. Então ele diz aí que, veja agora o pior. Você acabou de ouvir aí que o hebreu Uzá, ele estendeu a mão para segurar a arca, para evitar que a arca caísse ao chão. E ele foi morto pelo próprio Deus hebreu por isso. Veja aí. Porque ele queria segurar a arca. A finalidade dele foi boa. Evitar que a arca caísse ao chão. Coitado do Uzá. Deus o matou na hora. Que absurdo. Que maldade. E agora é o pior. Depois, os filisteus, que eram inimigos dos hebreus, os filisteus invadiram lá, depois de algum tempo, os filisteus ali invadiram a área dos hebreus, onde estava a arca. Veja aí, os filisteus, hein? Inimigos dos hebreus, grave bem. Eles invadiram lá o local onde havia lá hebreus, e eles invadiram aquilo ali, os filisteus, e mataram 4.000 hebreus. Veja aí, além de matarem os 4.000 hebreus, veja aí, Deus não fez nada para ajudar os hebreus. Além disso, os filisteus roubaram. Veja bem, roubaram a arca. Viu aí? E Deus nada fez contra os filisteus. Os filisteus roubaram a arca e levaram com ele a arca. E Deus nada fez com os filisteus. Você entendeu aí? Veja em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: foi tomada a arca de Deus. Olha aí. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Viu aí? Então veja aqui como
o relato bíblico é realmente maluco, injusto, aos extremos. O Uzá foi morto pelo Deus hebreu para quê? Porque tocou a arca. O Uzá segurou a arca, já disse aqui, para evitar que ela caísse ao chão. Mas aí ele foi morto pelo próprio Deus hebreu porque tocou a arca. Já os filisteus, que eram inimigos dos hebreus, pegaram a arca na marra, na tora, mataram 4.000 hebreus e ainda roubaram a arca. Então os filisteus pegaram a arca com a mão e levaram para eles a arca. E Deus não fez nada com os filisteus. Você está rindo aí, não é? Eu peço, não ria, deixe para rir depois. Então veja aí, a injustiça do texto bíblico. Uzá foi morto pelo próprio Deus porque pegou a arca com a mão. Já os filisteus, inimigos de Deus, inimigos dos hebreus, os filisteus mataram 4.000 hebreus e ainda pegaram também a arca. E os filisteus não foram mortos pelo Deus hebreu como o pobre Uzá. Gente, é para você morrer de rir esses relatos bíblicos. É para você morrer de rir. Entendeu? É isso aí que trouxe o grande Vicente Araújo. Certinho aí? Entendido? Muito bem. É isso aí, gente. Parabéns aí ao Vicente Araújo por sua bela explanação. Muito bem. Vejamos agora mais uma explanação. Novamente aqui, o grande Plauto Leal. Plauto Leal escreve muito bem, gosta de escrever e ele está sempre presente aí nos vídeos. Então aqui ele traz mais uma explanação. Vamos lá. Ele diz assim: essa narrativa de Adão e Eva, que está em Gênesis, é tão ingênua que derruba a onisciência de Deus. Os cristãos podem até dizer que Deus já sabia, mas queria ouvir da boca deles a resposta. Veja a ingenuidade. Um Deus que já sabe a resposta, mas queria ouvir, porque talvez seja algo prazeroso ver a angústia de Adão procurando uma desculpa para justificar o pecado. Daí, ele joga a culpa para Eva e Deus se divertindo, porque Deus faz do ser humano um joguete. Talvez seja a razão pela qual Deus criou o ser humano. Como Deus vivia entediado lá no céu, então criou o ser humano para se divertir mesmo sabendo que iria ter dor de cabeça depois. Então o Plauto Leal, que foi um cristão fervoroso, cristão porreta, ele aqui escreve sobre a lenda de Adão e Eva. Nunca houve Adão, nunca houve Eva. Aquilo que está em Gênesis, no segundo relato, são dois relatos diferentes e contraditórios. No segundo relato, ali, a criação de Adão e Eva. Muito bem. E ali, naquele segundo relato, isso aqui é uma lenda criada por um escritor hebreu, cheia de lendas, cheia de ingenuidades e erros também. Aqui ele diz que essa lenda de Adão e Eva é mais um texto bíblico que anula, derruba a onisciência do Deus hebreu. E ele tem razão, o Plauto Leal. Deuses não existem, é o homem que cria deuses. E o homem coloca nos deuses características próprias e também características somente pertencentes aos deuses. As categorias que pertencem aos deuses e não estão no homem são onisciência, onipresença e onipotência. Então, os relatos bíblicos, cada relato bíblico vai derrubando aí essas
características postas no Deus hebreu. E a onisciência é uma delas, aqui trazida pelo Plauto Leal. Ele diz aqui que a narrativa que está em Gênesis, no capítulo 2º, o segundo relato da criação, ele diz que essa narrativa de Adão e Eva é tão ingênua que derruba a onisciência de Deus. E sim, derruba mesmo. E ele explicou aqui de uma forma muito detalhada. Eu vou explicar mais ainda aqui. Então veja, a onisciência de Deus. Vamos ver. Os cristãos aí dizem que Deus sabe tudo, todas as coisas, mesmo antes que as coisas aconteçam. Deus já sabe. Isso é próprio do ser humano religioso. O homem religioso cria ilusões. Então os cristãos dizem que Deus é onisciente, já sabe de tudo o que vai ocorrer. E aqui está mais um relato bíblico mostrando que não, que Deus não é onisciente. E aqui está, vamos lá. Então vamos à pergunta. Eu vou perguntar a você, se você que está assistindo aí a esse vídeo, você for uma pessoa, um cristão, então vou fazer uma pergunta a você. A pergunta é a seguinte: Deus, antes de criar Adão e Eva, eis a pergunta, Deus, antes de criar Adão e Eva, Deus já sabia que eles iam comer do fruto proibido? Você entendeu a pergunta? Deus já sabia, veja bem, Deus já sabia que ele mesmo, Deus, ia se arrepender de criar o que ele criou? Eis a pergunta. Vou repetir. Deus, antes de criar Adão e Eva, já sabia que os dois iam comer do fruto proibido? A resposta é o seguinte, vou dar a resposta pela razão, raciocínio, razão e a resposta pela Bíblia. Então, pelos cristãos, melhor dizendo, pela Bíblia não. A Bíblia aqui diz que Deus não sabia, tanto é que se arrependeu. Então vamos lá. A resposta pela razão, a inteligência do ser humano. A razão é uma das qualidades humanas, uma delas, que diferencia o homem de um animal irracional. O raciocínio. O homem raciocina, o homem compara, o homem pesquisa. Os animais irracionais não. Então vamos lá, pela razão. A pergunta: Deus, antes de criar Adão e Eva, já sabia que eles iam comer do fruto proibido? A razão diz: não, não sabia, não sabia. Deus não sabia que Adão e Eva iam comer do fruto proibido. Não sabia. Tanto é verdade que o próprio Deus ficou triste com a desobediência do casal, aplicando a cada um punições, entendeu? Então veja, Deus, pela razão, lógica, a inteligência, Deus não sabia. Deus não sabia que Adão e Eva iam comer do fruto proibido. Não sabia. Tanto é que ele se arrependeu no texto da Bíblia, depois. Se arrependeu do que havia criado. Entendeu? Agora, pela Bíblia, vamos assim, no texto da Bíblia, Deus também não sabia, pelas mesmas razões. Ele se arrependeu depois e ficou triste com a desobediência de Adão e Eva. Ficou triste porque não sabia que o casal ia fazer o que fez. Agora, pelo discurso dos cristãos, que dizem que Deus é onisciente, pelo discurso dos cristãos, Deus sabia, o que é uma loucura sem fim. E veja, Deus sabia que Adão e Eva, Deus pensou assim, os cristãos dizem, Deus pensou assim, eu estou sozinho, então eu vou fazer aqui, fazer aqui um casal, fazer aqui um homem, fazer aqui uma mulher. Vou fazer os dois.
vou colocar os dois no jardim do Éden e vou dizer ao homem, Adão, que ele não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou fazer isso. E depois vou criar uma mulherzinha para o homem Adão. Então eu vou fazer isso. Eu sei que Adão e Eva vão comer do fruto proibido. Eu sei, mas eu vou fazer. Só para ficar com raiva de mim mesmo. Veja, eu estou aqui mostrando a visão dos cristãos. Quando os cristãos dizem que Deus sabia que Adão e Eva iam comer do fruto proibido, segundo a visão dos cristãos, para mostrar a vocês que é totalmente irracional. Então, os cristãos, de acordo com a visão deles, de que Deus é onisciente, então Deus sabia, e Deus falou para ele mesmo, estava sozinho, né? Disse, vou fazer Adão e Eva. Vou dizer ao Adão para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou fazer a mulherzinha e também ela vai ficar sabendo que não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou dizer isso, só que eu sei que eles vão comer, mas eu quero sofrer, eu quero ficar triste, eu quero me arrepender do que eu fiz, das minhas próprias obras. Você entendeu, gente? O que eu estou mostrando aqui é Deus falando segundo a visão dos cristãos, dizendo que Deus é onisciente. E você vê aí o absurdo, não é? A ingenuidade do texto. Então é isso. É o que diz aqui o grande Plauto Leal, não é? Dizendo aqui que o relato de Adão e Eva derruba a onisciência do Deus hebreu. E derruba. Deus não sabia que Adão e Eva iam comer do fruto proibido. É por isso que ele ficou triste quando soube que Adão estava nu. E aí ele ficou triste, Deus, porque não esperava isso. Entendeu? Isso é a razão e também o texto bíblico que diz isso. Que Deus não sabia. Tanto é que ele se arrependeu de sua própria criação. Ficou revoltado, com raiva. E aplicou punições aí a Adão e a Eva. Parabéns aí ao grande Plauto Leal. E ele diz outra coisa aqui, que é outra injustiça do Deus hebreu. Por quê, gente? Porque isso aqui é a visão de um povo atrasado, o povo hebreu. Uma visão de um povo que viveu há 6.000 anos numa região marcada pela violência, miséria, analfabetismo. Então o povo inventou isso aqui, essas historinhas, sem pé e sem cabeça, apenas lendas. E aí mostrando a cultura deles. E aqui está outro ponto aqui trazido pelo grande Plauto Leal. Ele diz assim, daí, olha o que ele diz, daí Deus joga a culpa para Eva, a culpa para a mulher. E Deus se divertindo porque faz do ser humano um joguete. Ele diz aqui, que Deus joga a culpa, ou melhor dizendo, que o homem aqui, joga a culpa, o Adão jogou a culpa por ter comido do fruto proibido, ele jogou a culpa para a mulher, a esposa dele, a Eva, Adão. Vamos aqui, para você entender uma coisa. Veja. Entenda bem o que diz aí o Plauto Leal, que o Adão, o homem, o macho, o Adão, jogou a culpa por ter comido do fruto proibido, jogou a culpa sobre Eva, a mulher dele, a esposa dele. Aí vem a pergunta, por que na lenda bíblica Adão jogou a culpa sobre a esposa dele, a mulher, hein? Por quê? Por que isso aqui? Nessa lenda? Simplesmente porque quem escreveu isso aqui foi um hebreu. Quem escreveu essa lenda, criou isso aqui, foi um hebreu. E esse hebreu, ele vivia dentro de uma sociedade hebraica. E a sociedade hebraica era patriarcal. O homem acima de tudo. A mulher um ser inferior. Entendeu? Então, quando você mora numa sociedade patriarcal, em que o homem é o máximo e a mulher, a fêmea, é o mínimo,
Quando você vai montar uma lenda, você vai colocar essa superioridade do homem na lenda, em detrimento da mulher. Então é por isso que na Bíblia, em Gênesis, aqui no Jardim do Éden, o Adão, o macho, ele coloca a culpa sobre a mulher, porque a mulher é um ser inferior na Bíblia. Então eles estão reproduzindo aqui o atraso deles, a visão errônea deles sobre a mulher. Entendeu? E é o que está aqui, ó. Vem a pergunta, por que a culpa principal recaiu sobre Eva? Por quê? Coloquei aqui a passagem bíblica, ó. Porque a sociedade da Bíblia era patriarcal, somente dos machos, em detrimento da mulher, da fêmea. Então veja, no segundo relato lendário da criação, em Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Leia lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Muito bem. Então aqui nesse versículo, Deus ali, ele percebe que o Adão está nu, com folhas de figueira. Então Deus percebe que Adão está nu, pelado. E aí Deus pergunta a ele assim, veja lá depois. Deus pergunta assim, ó, Adão, Adão, comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E Adão respondeu assim ao Deus hebreu, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha aí, o Adão colocando a culpa em cima da esposa dele, da Eva. O Adão aqui, macho, Eva, fêmea, viu aí? Então é isso, gente. Relato bíblico, os relatos bíblicos de Gênesis ao Apocalipse derrubam a onisciência do Deus hebreu. A onisciência, a onipotência, a onipresença. Então aqui, o 10º comentário, a 10ª explanação do grande Plauto Leal, que mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Aqui, ó. Acabei de apresentar aqui, ó, as 10 explanações. 10. Então é isso aí, ó. Chegamos ao final. E você aí, escreva para cá, narrando algum fato que aconteceu aí em sua casa, na casa de algum filho seu, de amigo. Escreva para cá, porque seu comentário será apreciado aqui. Então, muito obrigado aí, ó. Muito obrigado aí a essas pessoas que comentaram aqui. Kleber, José Francisco da Silva, Edson Martins, Henrique Agostinho Silvério, Ademar Maquera, Elson Favacho, Lilás, Vicente Araújo e aqui o Plauto Leal. Muito obrigado aí, gente. Ó, terminamos aí, ó. Maravilha. Mais um vídeo e muito obrigado.